No Saúde Destaque de hoje, vamos abordar o tema coluna vertebral. Está comigo aqui o fisioterapeuta Tomás Martins, que vai falar pra gente sobre problemas de coluna. Tudo bem, Tomás? Tudo bem, Luiz? Um abraço a todos os amigos aí do programa. E vamos falar hoje de um assunto que afeta a grande maioria da população, né? Tomás, especifica pra gente por que muitas pessoas têm problemas de coluna. A coluna é, sem dúvida nenhuma, um dos pontos do corpo humano que mais afetam as pessoas, exatamente porque ela é o que sustenta o esqueleto, baseado no esqueleto humano, a coluna é que sustenta praticamente todo o nosso peso. E isso faz com que várias situações ocasionem algumas lesões. A coluna, além de você ter a parte óssea com as vértebras que são montadas, ela tem também, entre uma vértebra e outra, algumas proteções como o disco, que acaba sendo prejudicado com excesso de peso, má postura, e tudo isso vai levando à dor, vai levando à degeneração e até mesmo à perda de movimentos. Então, é preciso que as pessoas tenham muito cuidado em tratar a sua coluna, cuidar da coluna com muita seriedade, porque com o tempo ela pode deixar você com problemas de dor e problemas até, inclusive, de deambulação ou de marcha, já que um problema de coluna pode deixar você sem possibilidade de caminhar. Tomás, qual é o problema mais grave de coluna? Olha, Luiz, sem dúvida nenhuma, o problema mais sério de coluna são as lesões medulares, porque passando por dentro das vértebras existe um canal, chama canal medular, é onde passa a medula, é onde passam os feixes nervosos compostos pelos neurônios que vão levar o estímulo para você fazer o movimento. Então o cérebro ordena, ele passa por toda a coluna e através das raízes nervosas ele vai levando para o corpo humano a sensibilidade. E aí você executa o movimento baseado no estímulo que parte do cérebro. Se você tiver alguma lesão que comprometa a sua medula, com certeza você vai ter perda de movimentos. Se você tiver uma lesão alta a nível de coluna cervical, você tem uma tetraplegia. Dependendo da altura, ela vai tendo as lesões comprometendo a sua mobilidade. Aí você pode ter uma parestesia, você pode ter uma paraplegia e até você ter a tetraplegia, que é praticamente a perda de movimento dos 4 membros. Então, sem dúvida nenhuma, o risco maior de se ter uma lesão de coluna são as lesões com a medula. Um acidente, principalmente com piscina, quando você pula e você não vê o fundo, você bate com a cabeça, você tem uma fratura da coluna cervical, acidente de moto, os traumatismos que acabam afetando. Então, sem dúvida nenhuma, o problema de coluna hoje que mais nos preocupam é as lesões da medula. Tá. E o que os métodos de tratamento proporcionam para a coluna? Olha, hoje existem muitas técnicas para a melhoria da coluna vertebral. Eu acho que você tem hoje uma infinidade de tratamentos de fisioterapia que vai te colocar numa situação melhor de qualidade de vida, principalmente postural. Você tem pilates, você tem RPG, você tem as osteopatias, que você faz tratamento com manipulações da coluna vertebral. Mas eu acho que a principal coisa para você evitar tudo isso é você fazer um trabalho de prevenção. Ou seja, você ter uma postura bacana, você ter uma cadeira adequada no seu trabalho, você sempre estar alongando, fazer exercício físico e, acima de tudo, exercícios que não deixam você ter uma fraqueza da musculatura paravertebral nem da musculatura abdominal. Hoje existem trabalhos específicos, principalmente no método Pilates, que a gente trabalha a musculatura do core, que exatamente são os músculos que mantêm a estabilidade do corpo, que são os abdominais, os paravertebrais e os flexores e extensores do quadril. Esses músculos dão a estabilidade do corpo. Se você trabalhar esses exercícios através de tipos de exercícios específicos, você vai ter uma prevenção e futuramente você não vai precisar passar por um trabalho de fisioterapia para corrigir e aliviar a sua dor. Então, a postura, a correção postural, você se cuidar na parte postural é o que vai levar você a ter uma qualidade de vida melhor. Tomás, falando um pouquinho de postura, que às vezes a gente vai sentar ou no sofá ou na cadeira, senta um pouquinho todo desleixado. Então, qual é a dica para postura? Tem alguma postura melhor para dormir, para se sentar? Como que é? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje existe na fisioterapia uma área específica, que é a ergonomia, que ela ensina exatamente a você a conviver no seu dia a dia com a postura correta, começando pelo trabalho. Então, para você que trabalha sentado, você mexe com computação ou trabalha em escritório,
O correto é você sentar na posição em que a tua coluna esteja em 90 graus em relação às suas pernas, o joelho tem que estar fletido e os pés apoiados no chão. Você não pode ficar com a perna estendida, cruzada, você não pode ficar na ponta dos pés com a perna para trás. O correto é os dois pés plantados no chão, com o joelho dobrado em 90 graus, e a mesma coisa acontece com a coluna em relação ao quadril. Você senta, apoia as costas e mantém os pés apoiados. E o computador ou o trabalho que você faz, ele tem que estar numa altura em que você esteja com ele mais ou menos na altura da tua visão. Você não pode estar com ele olhando para cima, nem olhando para baixo, para que você tenha problema na coluna cervical. Então ele tem que estar mais ou menos numa linha em que você possa olhá-lo e ele esteja bem rente ao seu campo de visão. E a postura de braço é uma mesa com uma altura também que você tenha o braço compatível com a sua postura de ombro e cotovelo, e que você apoie, se for teclado de computador, que você apoie os pulsos para evitar as lesões de esforços repetitivos, que são as LER. Para dormir, o correto é você dormir de lado, com o joelho dobrado, fletido, e entre o joelho um travesseiro. Aí você relaxa totalmente a sua coluna. É totalmente errado você dormir de bruço ou de barriga para cima. O correto é de lado. Tá, então sentar relaxado, nem pensar. Nem pensar. E um dos maiores problemas que a gente encontra hoje de coluna é o sofá. As pessoas têm costume de deitar no sofá e aí você põe a cabeça no braço do sofá e você fica com a coluna totalmente torta, totalmente em relação à coluna lombar e à coluna torácica, ela fica totalmente desalinhada e a hora que você levanta vem as dores, porque a coluna desalinha, há uma compressão da raiz nervosa, comprime principalmente na parte baixa o nervo ciático e na parte mais alta as hérnias, e isso faz o disco que passa a ter uma hérnia, ele desloca devido à má postura e isso vai te dar muita dor. E se você continua fazendo isso, for ficando frequente, ela vai virando uma dor crônica, você vai perdendo a postura, vai tendo desvios, como cifose, escoliose e a própria lordose, e aí você vai ter que entrar no tratamento, tomar medicação e às vezes tem até casos de processo cirúrgico. Tomás, então, nós observamos os atletas usarem aquelas fitas terapêuticas. Qual o objetivo das fitas? É bem lembrado. Nós, inclusive, temos aqui um paciente, né, que está preparando para fazer uma bandagem. O nome dela é uma bandagem elástica terapêutica. Ela é uma fita que imita mais ou menos a nossa pele, né, a nossa digital. Ela tem o formato exatamente da nossa pele. E ela é sensório-motora, ou seja, quando você coloca a fita, ela manda um sinal para o cérebro que alguma coisa está sendo colocado em uma região. E o cérebro automaticamente vai emitir sinal para irrigar aquela região com uma quantidade maior de sangue. Você levando mais sangue, mais oxigênio, você leva mais proteção para aquela região. Você leva mais anticorpos, você leva mais os glóbulos brancos para brigar com a inflamação, e isso faz a pessoa ter uma melhora. A técnica disso é você saber dar a pressão, o ponto que você coloca, a maneira dela ser colocada. Existem casos que você quer inibir a dor, você tem que colocar ela em relação à inserção para a origem do músculo. Se você quer estimular, você coloca na origem para a inserção do músculo. E ela existe vários tipos, existe em Y, existe em I, existe ela também, a gente fala até em nuggets, que é um formato de uma flor, né, que ela faz todo um desenho para poder sair braços da fita para proteger aquela região de dor e também para bloquear uma articulação. No caso específico que vocês estão vendo as imagens, é para aliviar a musculatura paravertebral. Primeiro a gente coloca essa fita na faixa horizontal, que é para inibir o processo de dor da hérnia de disco. E depois você pega os paravertebrais e relaxa a musculatura, para que o paciente não tenha uma tração e, evidentemente, relaxa a coluna vertebral. E aí a hérnia não vai pressionar as raízes nervosas e também o nervo ciático. Então, a fita serve como um trabalho sensório-motor para relaxar e para irrigar melhor aquela região que precisa de um maior aporte sanguíneo ou até de um bloqueio caso a sua articulação venha passando um problema de fraqueza muscular. Então ela é hoje usada em atletas, é usada em pacientes também para diminuir um pouco da dor e é realmente usada hoje praticamente no mundo inteiro e é uma das grandes técnicas que foi chegando no mercado, apesar de ser antiga, ela tem mais de 30 anos, mas só agora eles estão começando a usar em escala maior em todo o mundo, tanto para atleta quanto para paciente que precisa apenas de um alívio de dor. Tomás, muito obrigado por hoje. É um prazer, né? A gente está sempre aqui falando com os nossos amigos da televisão
às vezes falando de esporte, que é importante também na nossa vida, e agora falando especificamente sobre a coluna vertebral. Nós estamos à disposição e sempre que precisar, estamos aqui para passar dicas para o nosso telespectador. O Saúde em Destaque de hoje deu dicas para você ter boa postura e cuidar bem de sua coluna.